Eu falo muito pra vocês que a gente tem que se preocupar no inverno muito mais do que as camadas que a gente cria no nosso look, os materiais dessas camadas, para que a gente se sinta aquecida e não precise ficar com aquele efeito cebola de 1001 peças. Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar essas camadas, um pouquinho mais sobre os tecidos que a gente pode apostar para se manter aquecido sem grandes volumes. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem 3 grandes camadas que a gente tem que pensar em dias muito frios. E normalmente isso eu utilizo mais para um inverno europeu, para aquele dia muito frio aqui no sul, tá beirando os 4, 7 graus. Normalmente 2 camadas, quando a gente escolhe materiais de boa qualidade, já são suficientes para poder nos aquecer naqueles dias de 14, 16, 13 graus. Claro que frio é uma coisa muito relativa para o pessoal que tem pouca propensão a viver o frio no dia a dia, como a região nordeste do nosso país, quando vem para a região sul no inverno, sente muito mais do que uma pessoa que é natural daqui, que já está habituado e já tem até um armário que comporte essas temperaturas. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas para poder facilitar as escolhas de vocês. E a gente tem que começar falando sobre a primeira camada, que é a mais importante e que para um dia de frio é indispensável, que é aquela camada de proteção térmica. Não adianta a gente pegar 2, 3, 4 blusões de lã e colocar uns por cima dos outros, porque a gente não vai ter uma primeira camada que vai regular a nossa temperatura corporal, que vai ter uma trama mais fechada, que vai fazer com que a gente se sinta mais aquecido. Se você não tiver uma blusa térmica por baixo desse blusão que você tá usando, facilmente vai passar o vento e facilmente você vai sentir frio. Existem várias marcas hoje no mercado, a Decathlon é uma marca perfeita para isso, eu nunca usei, mas todo mundo fala muito bem. Tem a Uniqlo também lá fora, que todo mundo fala super bem. As duas que eu mais gosto de usar aqui dentro, ou é a solo.br, se eu não me engano assim é o site deles. Depois eu deixo na descrição aqui as marcas para vocês. Ou a Insider, que tem também esse blend de fibras com a trama bem fechada. E aí eu gosto de usar. A Insider é para um dia mais ameno. Para aquele dia bem frio mesmo, que tá fazendo 4, 5 graus, eu prefiro as da Solo porque elas são feitas de lã merino. Então elas já aquecem muito, retêm a temperatura corporal e elas vão ser aquela primeira camada para nos manter aquecido. Essas blusas, elas normalmente são mais fininhas, mais justas no corpo e elas não causam muito volume. Então isso é perfeito pra gente poder seguir com a segunda camada da nossa produção. Que aí sim vale a pena a gente colocar um tecido como uma lã, por exemplo. Um tecido um pouquinho mais grosso, porque essa segunda camada vai ser a que vai fazer com que a gente se sinta aquecido. Se só colocar a blusa de lã, algumas têm a trama um pouquinho mais aberto, vai passar vento. Se eu tiver a lã e tiver a minha blusa por baixo, eu vou me manter aquecida porque eu vou ter ali meu calor corporal retido e eu vou acrescer uma peça, seja de moletom, de lã, enfim, aquela outra, para poder fazer com que eu me sinta mais protegida. Para aqueles dias de grande umidade, para quando tá chovendo, para quando tá muito frio, vale a pena a gente acrescer ainda mais um casaco. Por quê? Porque ele vai fazer com que a gente tenha essa barreira contra o vento e também contra outras interferências, como chuva. Aí vale super a pena a gente apostar no nylon. Enfim, eu vou listar para vocês alguns materiais, eu coloquei todos anotadinhos aqui bem bonitinho, mas aí vale a gente trazer um casaco ou de lã batida, ou a gente trazer um trench coat, por exemplo, daqueles dias chuvosos, que vai ajudar com que a gente tenha essa terceira camada de proteção. Gente, 3 camadas é super suficiente pra gente poder encarar diversas temperaturas. Pra vocês terem ideia, quando eu vou esquiar, quando eu vou pra neve, o meu look é composto por 3 camadas. A diferença é que eu aposto em materiais mais fechados, em tramas mais fechadas. E que muitas vezes eu passo, inclusive, calor. Parece besteira quando a gente fala aqui do outro lado, né? Mas quando a gente começa a entender um pouco mais os materiais e a gente começa a investir um pouco mais também nesses materiais, a gente entende que qualidade, sim, é muito mais necessária do que quantidade. Porque faz com que a gente se sinta super bem vestida e com que a gente passe tranquilo esses dias frios. Claro que depois a gente pode aliar acessórios como mantas, gorros, luvas, mas tendo essas 3 camadas, certeza que vocês vão se manter super bem. E aí vale a pena vocês dosarem, né? Se você tem que usar 3 mesmo, você pode usar 2 para aquele dia onde não tá tão frio assim. Depois a gente falar um pouquinho sobre a importância das 3 camadas do look, né? Que muitas vezes a gente pode usar apenas 2. Vamos falar um pouquinho sobre os tecidos, gente, que são super importantes no inverno e que fazer de seleções assertivas vão fazer com que vocês tenham menos camadas no look de vocês e se sintam mais confortáveis. A primeira delas, a gente pode apostar muito nas peças de tricô. E o tricô normalmente ele vem ali ou basicamente feito de lã, ou de acrílico, ou de poliéster. E aí vai da escolha de vocês em relação ao custo-benefício, em relação a toque de material, para poder ver o que se sente mais confortável utilizando. Ao contrário do que muita gente pensa, o tricô, mesmo de acrílico, ele também esquenta
esquenta. Especialmente porque muitos modelos são feitos até com garrafa PET, gente, pra vocês poderem ter uma ideia. A diferença às vezes é no conforto do vestir essa peça. Tem algumas peças que pinicam um pouco mais, outras um pouco menos, e é muito em relação ao material que elas são utilizadas. Mas o tricô, eu acho que tá ali no topo da nossa lista como um dos materiais que mais esquenta para essa estação, especialmente quando combinado com uma primeira base ali, uma primeira camada do look térmica de qualidade. Porque aí a gente tem uma peça que nos aquece e outra peça por baixo que retém calor. Porque o tricô por si só, em alguns pontos que são mais abertos, ele faz com que passe vento, com que passe frio. Então não adianta a gente usar só ele, por exemplo, em 2, 3 camadas, que a gente não vai conseguir se manter aquecido. Por isso, hoje é importante a gente investir nessa primeira camada para poder ter um resultado mais satisfatório. Outro material que é a cara do inverno, e que particularmente eu acho extremamente elegante, é o veludo. O veludo agrega demais para essa estação. Tem uma trama bem fechada, é fofinho também da gente vestir, e a gente consegue trazer hoje não apenas em casacos ou em blusões, por exemplo, a gente consegue trazer em vestidos, em saias, em blazers, em diversas outras propostas que vão sim somar muito ao nosso look. Inclusive tem um look de inverno que eu utilizo para poder ir jantar toda vez que tá muito frio e eu quero ir arrumada, que é um macacão inteiro de veludo. Ele tem mangas longas e pernas, a perna dele é comprida também. E eu me sinto super aquecida dentro dele, eu acho lindíssimo, e é um artifício que sempre quando tem um jantar, uma festa ou algo mais importante que eu quero estar bem vestido, eu aposto nele, porque o veludo por si só traz esse requinte e ainda assim nos mantém aquecido. Outro material que é excepcional nesse momento é o neoprene. O neoprene, inclusive essa blusa que eu tô vestindo por baixo é desse material. Ele fica bem justinho ali no nosso corpo, tem a trama bem fechada, às vezes até meio chato de vestir. Essas roupas de surfistas, né, muitas são feitas inclusive com neoprene, e ajuda a fazer com que não tenha essa passagem de vento, porque a trama dele é uma trama mais fechada, então vai fazer com que a gente se mantenha mais aquecido, vai reter mais o calor corporal e vai ser um material super bem-vindo para os dias frios. A gente esquece de veludo, a gente esquece de neoprene e acaba se fixando só em tricô, e a gente consegue muito além disso. Outra proposta é o cachemir. Cachemir, eu acho que de todos é o mais caro e é o mais sofisticado também. Coloquem um look com uma peça de cachemir para vocês poderem ver que é um caminho sem volta. Depois de fazer esse investimento, a gente nunca mais quer voltar atrás. Requer um cuidado específico na hora de lavar, porque ele é extremamente delicado. É um material natural, né? Mas ao mesmo tempo ele aquece demais, gente. Em dias muito frios, às vezes até ele, dependendo da forma como, se a trama for um pouquinho mais fechada mesmo, né, dessa peça, a gente não precisa ter nem da primeira camada ali que a gente tinha falado da segunda térmica, da segunda pele. Dependendo do dia, se estiver muito frio, a gente não precisa nem da primeira camada do look, apenas ele e um casaco já cumpre a função, porque ele realmente é uma peça que nos aquece demais. Outro material que é super invernal e que vale a pena vocês até investirem um pouco mais de dinheiro é o couro. Aí vem a questão de quem não usa por ideologia, não gosta de investir em couro, tudo bem, a gente tem o PU, né, que é um material similar ao couro, com uma durabilidade um pouco menor, ele polui muito mais, porque é mais descartável, porém também nos aquece, também serviria. Pra quem gosta e pra quem não tem problema em usufruir das peças de couro, esse é um material excepcional nesse momento de inverno, porque ele faz com que a gente se mantenha aquecido. Porém, só ele não resolve. Às vezes a pessoa vai lá e coloca uma blusinha de couro de manga longa achando que vai se manter quente. O couro vai fazer com que a passagem de vento diminua, mas ele não vai conseguir ter aquela retenção de calor corporal tão intensa quanto a da blusa térmica. Por isso, se nos dias mais frios, não adianta só vestir uma camisa de couro e uma t-shirt por baixo, uma peça de algodão fininha. Vocês têm que colocar uma peça que nos aqueça e o couro por cima, porque só ele não vai nos proteger o suficiente. Então aquece, porém nem tanto. Tem que tomar cuidado. Outro material pro inverno que é muito bem-vindo é o nylon. Sabe essas jaquetas que a gente tem puffer, que a gente usa muito, inclusive quando tá chovendo? Eu acho ótimo pra gente poder investir. É mais uma camada, funciona super bem pra essas peças que vem como terceira peça do nosso look, porque a gente tem a primeira peça ali, que é a térmica, que nos retém calor, a gente tem a segunda peça que aquece, e a gente tem a terceira peça, que é uma camada extra contra as causas naturais, como chuva e tantas outras. O nylon, ele seca mais rapidamente e ele até, muitas vezes, ali acaba sendo, de certa forma, impermeável dentro do look, faz com que a retenção, né, de umidade, a retenção da água mesmo, seja muito menor do que outros materiais. Então vale a pena apostar. Tem o gabardine, que é super conhecido pro trench
Trench Coat, né? Foi eternizado pela Burberry. É sim um sonho de consumo, mas tem várias outras marcas que também utilizam esse material e é perfeito para a mesma função. Ele não é um material impermeável, tá? As pessoas colocam o Trench Coat achando que podem pular na poça d'água e sair tomando banho de chuva. Não é isso. Ele ajuda, de certa forma, a dar repele um pouco a água, sabe? Ele não é tão absorvente contra outros materiais, mas ele não é a prova d'água. Então ele ajuda, porém, calma o coração de vocês. Esse é outro risco que esse é outro problema que a gente ouve as pessoas falando e é um risco que vocês correm, né? Ao vestir uma peça dessa e ir pra chuva sem guarda-chuva, vocês vão se molhar de igual forma. E aí a gente finaliza com o moletom, que também não poderia ficar de fora dessa lista e é perfeito pra gente poder criar a nossa segunda camada do look. Coloca uma blusinha térmica por baixo, coloca o moletom e aí pode compor com um trench, pode compor com uma jaqueta perfecto de couro, pode compor com um blazer por cima caso vocês queiram, de lã, enfim, qualquer outro material. Porque o moletom ele vai reter o calor também, ele tem o bônus de ser algo muito confortável, ele é bem fofinho, então é gostoso da gente vestir e é algo que a gente consegue utilizar hoje, felizmente, não só pra gente poder ficar em casa, mas também pra gente poder ir trabalhar e ir pra diversos lugares, porque hoje no mercado a gente encontra uma gama de possibilidades muito grande investindo nesse material. Então tem peças com design, a gente tem peças com capuz, sem capuz, com bolso, sem bolso. Não é só mais aquele moletom que a gente usava pra praticar esporte. Hoje ele vai muito além disso. Acho que foi um ganho que a gente teve ali com os looks, né, na época que a gente tava mais em casa e que as marcas não deixaram de lado. Tem vários modelos, inclusive, que vêm com aplicações de brilho que eu acho lindíssimos, então possibilidades não faltam. E o moletom é um item que também não pode ficar dessa nossa lista de materiais bons pra gente poder investir no inverno. E aí eu volto a frisar aquilo que eu tinha falado no início pra vocês, gente. Muito mais do que a peça em si, entendam o material que vocês estão investindo, tanto pra ter uma durabilidade maior no armário de vocês, quanto pra vocês se sentirem mais satisfeitas com a escolha dessa peça. Porque vocês vão estar mais aquecidas, ela vai durar mais tempo, vai ter um resultado mais bonito no look de vocês e vai ter ali um contexto muito mais condizente com a estação, porque é um material que verdadeiramente faz sentido pra essa época do ano. Deixa pra usar linho, deixa pra usar esses tecidos mais levinhos, a própria malha no verão. Não vai tentar usar no inverno achando que vai se manter aquecida, porque você não vai conseguir. Provavelmente você vai passar frio e depois você ainda vem me xingar nos comentários. Então pensem nas camadas do look de vocês, pensem nos materiais que vocês estão escolhendo e façam cada vez mais compras mais conscientes para vocês poderem ter peças que verdadeiramente representem vocês e que vocês consigam usar no look. Um beijo grande e até a próxima!